Irmãos que ao entrarem, compartilhem o culto, compartilhem a transmissão para que outras pessoas também sejam alcançadas com a palavra de Deus, estejam juntos com o Senhor para louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Vou esperar ainda mais alguns minutos para que os irmãos continuem a entrar, partilhar o culto. Nós vamos ter hoje um tempo de louvor, de adoração na presença do nosso Deus. A equipe de louvor já está aqui a postos, para nós adorarmos ao nosso Senhor, a paz do Senhor a todos. Hoje, como eu estou um pouco mais distante aqui do telefone, da transmissão, não estou conseguindo ver bem os nossos irmãos que estão entrando para o culto, mas daqui a pouco estaremos saudando a todos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Prepare esse tempo para que seja um tempo de louvor ao Senhor. Faça da sua casa, no local onde você está, um santuário ao Senhor. Invoque ao Senhor a presença dEle. Eu te peço também que evite nesse momento se deslocar, mesmo sendo na sua casa. A sua casa é um templo da habitação do Senhor, porque nós estamos reunidos nesta noite como igreja. Então, evite estar levantando para um lado, para o outro. Faça um tempo de adoração ao Senhor. Agora, nós já temos um número razoável de irmãos que entraram. Então, queria, para iniciarmos o culto nesta noite, nesse momento, ler a palavra de Deus com os irmãos. Então peço aos queridos e amados irmãos que abram as suas Bíblias no Salmo 100. Nós vamos ler o Salmo 100, depois vamos estar orando, invocando a presença do nosso Deus, glorificando o nome dEle, que é digno de toda adoração. Eu peço aos irmãos que coloquem aí, para aqueles que vão entrar depois, ver o culto depois, o Salmo 100. E nós vamos ler este salmo, vamos orar e vamos dar ao Senhor o nosso louvor, nós vamos dar ao nosso Deus a nossa adoração. Então, quero mais uma vez pedir aos irmãos para partilharem o culto, para que outras pessoas também sejam alcançadas com a graça do Senhor Jesus. Nós vamos ler então o Salmo 100. Diz assim a palavra de Deus: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor é leal e eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Entrem na presença do Senhor com alegria, entrem na presença do Senhor com cânticos, entrem na presença do Senhor com ações de graças. Bendigam o seu nome, porque Ele é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Amém? Nós vamos orar nesse exato momento, nós vamos pedir a Deus que venha manifestar a sua presença no nosso meio, na sua casa, na igreja do Senhor Jesus que está reunida nesta hora. Então nós vamos orar, nós vamos entrar na presença do Senhor, nós vamos nos humilhar diante dEle, nós vamos pedir a manifestação do seu poder, que Ele aceite o nosso culto, que Ele aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Deus colocou uma palavra, uma mensagem para o meu coração, para o seu coração, para a edificação da igreja do Senhor Jesus, e que eu creio que nesta noite nós seremos alcançados mais uma vez pela misericórdia e pela palavra dele. Nós vamos orar, feche os seus olhos na sua casa, glorifique a Deus, louve o nome dele, bendiga o nome dele que é santo e eterno.
Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, nós bendizemos o seu nome, nós alegramos-nos, Senhor, neste dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos, Senhor Deus, e entramos, Senhor Deus, na tua presença, entramos, Senhor Deus, nos teus átrios, ó Pai, reconhecendo, Senhor Deus, que somos pecadores, mas somos pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque o seu sangue, o sangue de Cristo, do nosso Senhor, nos justificou, nos santificou e nos fez adotados como filhos na família de Deus. Pai, no nome de Jesus, receba a nossa adoração nesta noite. Manifeste poderosamente a ação do teu Espírito Santo, Senhor Deus. Opere maravilhas no meio da tua igreja. Receba a adoração do teu povo. Fale conosco, Senhor Deus, através da sua palavra. Que os nossos louvores, que são frutos de lábios que confessam ao teu nome, cheguem ao teu trono de graça como aroma suave. E que o Senhor derrame a chuva, Senhor Deus, sobre nós, a chuva da sua palavra, Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, saciar a sede da nossa alma, ó Pai, saciar, Senhor Deus, a sede do nosso espírito. Muito obrigado, Senhor Deus, abençoe cada um dos meus irmãos que te cultuam nesta hora, que a graça do Senhor alcance a todos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. Nós temos aqui a equipe de louvor formada pela irmã Cláudia, pela Alícia, e juntos nós vamos adorar o Senhor. Eleve a sua voz na sua casa, bendiga o nome do santo e poderoso Deus. Vamos exaltar o seu nome. Não importa quem
o seu caminhar. Deus não desiste de você, porque o seu amor é eterno, o seu amor é leal e grande é a sua misericórdia. Não importe a circunstância que nós estejamos, não é? O Senhor se faz presente, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. E nesse momento nós vamos consagrar a nossa vida a Ele. Nós vamos dizer para Ele que a nossa casa, o nosso tabernáculo terreno é do Senhor, mas que a nossa casa também pertence a Ele. E juntos vamos declarar o nosso amor, o nosso louvor e a nossa adoração a Deus. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Adore o Senhor, continue adorando a Ele. Consagra a sua vida a Deus. Abra o seu coração ao Senhor e diga para Ele: Senhor, eu sou a tua casa. Muda as coisas de lugar, muda a minha vida, muda a minha história. É momento de você adorar a Deus nesse instante. Exalte ao Senhor com toda a força do seu coração. Bendiga o nome dEle. Nós vamos cantar mais uma vez esta canção. E exalte aquele que é santo. Peça a Ele para encher do teu Espírito Santo nesta noite. Adore, adore. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
Aleluia. Agora nós vamos declarar o nosso amor ao Senhor, dizendo que Ele é lindo. Não é? Nós vamos declarar a Ele a beleza da sua santidade, nós vamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Por isso, nesta hora, adore ao Senhor, não é? Com todo o seu entendimento, não é? Entregue ao Senhor o seu culto racional neste momento, se ofereça a Deus, se oferte ao Senhor como oferta de louvor e de adoração ao Senhor. Nós vamos dizer e declarar quanto Ele é lindo e maravilhoso. Louvado, exaltado e bendito seja o nome do nosso Senhor. Nós vamos orar neste momento, nós vamos agradecer a Deus, não é, por esse tempo de louvor que Ele tem nos permitido. Nesta hora eu vou pedir a Cláudia que ore nesse momento e nós vamos, né, pedir ao Senhor também que fale conosco, né, através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Ainda na Tua presença, Senhor, queremos continuar, ó Pai, Te adorando, Senhor, Te louvando, ó Deus, na beleza da Tua santidade, Senhor,
te exaltando, ó Deus, e ainda, Pai, com os nossos lábios, ó Deus, confessando que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é o nosso Senhor, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, Pai. Nós te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade, Senhor. Nós te exaltamos nessa hora, Senhor, e te clamamos, ó Pai, e te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor receba o nosso culto, ó Pai, dessa noite, Senhor. Que ele chegue, ó Deus, até o teu trono de graça, Pai, como aroma suave, Senhor, diante de ti, Senhor. Receba, Pai, a nossa adoração, a nossa oração, o nosso louvor, ó Pai. E, ó Deus, que o Senhor também, ó Pai, nessa noite, ó Deus, fale conosco, ó Pai, nessa noite, ó Deus. Não que queremos ouvir, ó Pai, mas a palavra, ó Deus, que vem diretamente do teu trono, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe teu servo, Senhor, que o Senhor use com poder e autoridade, Senhor, e que a sua palavra, ó Deus, venha fazer, ó Pai, cumprir, ó Deus, o papel ao qual ela está sendo enviada, Senhor. Nós te adoramos e te louvamos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos e amados irmãos, né? É um tempo maravilhoso, né, de louvor, de adoração ao Senhor, não é? Só um segundo para nós ajeitarmos aqui a nossa câmera, né, para juntos compartilharmos a palavra do nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os nossos queridos irmãos que chegaram depois do início do culto, eu quero saudá-los, né, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Enquanto nós nos ajeitamos aqui, nos organizamos melhor para adorarmos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só mais um instante. Penso que agora já está, que já não cai mais, né? Nós temos que aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado de louvá-lo, bendizê-lo, não é? Desculpa, meus irmãos, nós estamos vivendo momentos difíceis que precisamos nos adaptar à realidade, né? Mas eu creio que o Senhor vai falar conosco nesta noite, através da sua palavra. E eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 19 até o verso 26. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus, porque eu creio que Deus tem algo para falar aos nossos corações nesta noite. Eu quero que você me acompanhe na leitura. Nós vamos ler o texto e depois nós vamos orar. Atos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Amém? Se você tem a sua Bíblia em papel ou a mesma sua Bíblia eletrônica, eu peço que você abra para me acompanhar na leitura e depois você deixe também a palavra aberta. Atos, capítulo 11, verso 19. A palavra de Deus vai nos dizer assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim,
durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai eterno, digno é o Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome. Nós te exaltamos, Senhor Deus, e te adoramos na beleza da sua santidade. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de, nesta hora, nos reunirmos em nome de Jesus para te dar adoração. Ó Pai, que o Senhor receba os nossos louvores como um aroma suave, Senhor Deus, ao teu trono de graça. Senhor, mas nós exaltamos também a sua palavra, ó Pai, porque a sua palavra é o verbo eterno, o Logos de Deus, o Dabar de Deus, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Ó Pai, nós te louvamos e te adoramos. Agora te pedimos, Senhor, que a mensagem, Senhor Deus, que o Senhor tem para a sua igreja, para o seu povo e para aqueles que nos ouvem nesta noite, ela cumpra o propósito para o qual é enviada, porque a sua palavra nos assegura e nós cremos nela, que a palavra que sai da sua boca, ela jamais volta vazia, sem antes cumprir, Senhor Deus, o desígnio para o qual ela é ordenada. Por isso, nesta noite, que a sua palavra vá e cumpra o seu propósito, porque a sua palavra é espírito e vida. Assim nós oramos no poderoso nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. E a igreja diga amém. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos irmãos, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos meditar nesse texto, vamos tirar algumas lições para a minha vida e para a sua vida. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas a palavra de Deus, ela nos disse que assim aconteceria. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, de uma grande crise mundial, mas nesse texto nós vemos que mesmo em momentos difíceis, nós podemos alcançar vitórias para a nossa vida. E é isto que Deus tem para o meu e para o seu coração nesta noite. Porque o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele continua sendo o Senhor do tempo, o Senhor da história, o Senhor das estações, o Deus que governa todas as coisas. E o Deus que transforma tempos difíceis em tempos de bênção. E nesse texto nós vamos entender que a igreja do Senhor Jesus, ela também passou e continua passando e continuará passando tempos difíceis nesta terra. Mas nós vamos aprender, a ultrapassar esses tempos difíceis, se colocarmos princípios da palavra de Deus para as nossas vidas. Eu quero trazer primeiramente o contexto que nós acabamos de ler deste texto. Eu quero lembrar aos irmãos que no versículo 19 que nós lemos de Atos capítulo 11, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão. Um tempo muito difícil para a igreja. A palavra de Deus vai nos dizer, neste mesmo livro de Atos que nós estamos lendo, no capítulo 8, eu vou voltar aqui algumas páginas da palavra de Deus. No capítulo 8, a Bíblia vai nos falar então desse tempo onde Estevão, ele foi martirizado. O capítulo 8, versículo 1 de Atos diz o seguinte: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Então nós vemos aqui a igreja do Senhor vivendo tempos difíceis de perseguição e de morte. Esse texto, ele provavelmente
essa época, esse tempo, foi escrito no ano 32, depois do Senhor Jesus, logo a partir do momento que o Senhor ele estabeleceu e fundou a sua igreja na terra. Nós sabemos pela história da igreja que muitas perseguições a igreja passou. Mas o texto vai nos dizer que nessa altura, um homem chamado Estevão, ele foi martirizado por defender o evangelho do Senhor Jesus. E o texto vai nos dizer ainda que Saulo, o apóstolo Paulo, ele estava guardando as vestes daqueles que matavam Estevão apedrejado. Então, a partir desse momento, a igreja vive um tempo difícil. Eles começam a ser perseguidos. E então o texto que nós lemos de Atos, capítulo 11, versículo 19, é referente a esse tempo. Então nós vamos entender que a igreja do Senhor, e nós somos igreja do Senhor, passamos por momentos assim. Então nós precisamos nesta noite discernir o tempo que nós estamos vivendo para ultrapassá-lo, porque Deus certamente irá trazer vitórias para nós, para o seu povo, para a sua igreja, para a sua vida. Este tempo vai passar. Então, eu quero trazer, neste momento, alguns pontos que são importantes, que nós vamos aprender com esse texto para superar esse momento de crise. Olha o que diz o verso 19. Os que tinham sido perseguidos os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada pela morte de Estevão, chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. O primeiro ponto que eu quero tratar nesta noite é que nós precisamos entender a realidade do tempo que nós estamos vivendo e enfrentá-la. A perseguição que esta igreja, esses irmãos, eles passaram, mudou as suas vidas. E, queridos irmãos, nós precisamos enfrentar esta realidade. E eu quero trazer uma palavra de alerta para você nesse momento, que a partir desse tempo que nós estamos vivendo, nós vamos entender que as coisas no mundo, elas nunca mais serão igual como antes. É um tempo de mudanças. O mundo jamais parou como parou nos nossos dias. Nós vemos o mundo parado. Mas esse momento, nós precisamos enfrentar esta realidade. E nós precisamos nos preparar como igreja e como pessoas para um novo tempo. A partir do momento que nós estamos vivendo, a vida, ela irá seguir. Daqui a algum tempo nós temos orado e clamado ao Senhor para que esta pandemia ela cesse, para que seja encontrada através do poder de Deus, o Senhor dê aos homens sabedoria, para criarem medicamentos que combatam esse vírus. O nosso próprio sistema imunológico e antiviral irá desenvolver-se. Esse tempo vai passar, mas o mundo não será o mesmo. E eu quero trazer aqui alguns tópicos de algumas mudanças que nós já estamos vivendo na nossa realidade. A partir desta mudança, o mundo vai desenvolver de maior forma aquilo que nós falamos aqui no nosso contexto em Luxemburgo, o teletrabalho, o home office, será estimulado de maior forma, As teleconsultas, nós estamos vivendo tempos aqui em Luxemburgo que as consultas médicas já são feitas através de ligações telefônicas. Nós vamos ver a partir deste momento que o ensino à distância ele vai se intensificar. A própria igreja, através da transmissão dos cultos online que poucas igrejas faziam, agora elas vão aumentar. Nós vamos ver a intensificação da utilização das cartas de crédito e cada vez menos utilização do dinheiro em papel. A segurança, o temor das pessoas. O mundo, ele não será mais o mesmo a partir desse momento. Nós precisamos entender que o nosso Deus, que é soberano sobre todas as coisas, que controla o tempo e a história, ele permite
debaixo da sua soberania, que essas coisas aconteçam para que o seu propósito ele se estabeleça. E o propósito é a razão porque algo existe. E nós fomos criados com um propósito, para adorar a Deus, para louvar o seu nome, bendizer o seu nome. E o propósito de Deus, as coisas não fugiram do controle de Deus. Mas por que então esse povo, esta igreja, eles precisaram fugir? Por dois propósitos eu preciso esclarecer aos irmãos. Primeiro, eles fugiram pela sua autopreservação. E este é um instinto que o Senhor colocou no ser humano, de preservar a sua própria vida. E nós precisamos então aprender com esses irmãos que esse momento que nós estamos vivendo, confinados e de isolamento, é para a preservação da vida, para a preservação da nossa vida, para a preservação da vida de outras pessoas. Mas nós precisamos, então, tomar atitudes de segurança, de nos guardar. Não é porque nós temos a fé no Deus vivo que nós vamos, de qualquer maneira, enfrentar a pandemia, as doenças. Não, nós precisamos nos guardar. Mas também existe um outro motivo por trás da autopreservação. E aqui eu quero trazer um ponto importante para nós, como igreja. Por que o Senhor, ele permitiu a perseguição desta igreja? Eu quero lembrar os irmãos que em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, o Senhor Jesus, ele deu uma palavra para os seus discípulos, que era para serem testemunhas do Senhor em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Mas até este momento, em parte nós precisamos entender isso, que o Senhor permitiu esta perseguição por desobediência da igreja. Nós vemos os nossos irmãos da igreja primitiva, eles trouxeram muitas coisas importantes para nós, e nós vamos tirar alguns princípios aqui, mas eles estavam em certo momento em desobediência à palavra de Deus, porque o Senhor falou para eles que eles eram para sair de Jerusalém, era para eles irem para Samaria, Judéia, até os confins da terra. E eles ficaram reunidos no mesmo lugar. Então o Senhor permitiu, não é, que houvesse essa perseguição, para que o propósito do Senhor estabelecesse. Então nós precisamos entender o tempo e enfrentar esta realidade. E eu quero fazer uma aplicação neste momento para nós como igreja. Como igreja, nós devemos aprender esta lição e despertarmos-nos para a missão que o Senhor nos deu, de levar o Evangelho até os confins da terra. E nós vemos neste momento uma igreja que tem buscado mais ao Senhor, porque foi preciso que viesse uma peste, que viesse uma doença, para que nós nos reuníssemos mais como igreja, reuníssemos a nossa família em oração, em louvor, em adoração e busca ao Senhor. Então o Senhor permitiu. Eu não posso afirmar que foi a sua vontade, mas Deus transforma maldições em bênção. E este momento, que parece ser um motivo de crise, está sendo um motivo de bênção para nós. Então nós precisamos entender este tempo e enfrentar a realidade do tempo que nós estamos vivendo. Agora, eu quero compartilhar com os irmãos um outro princípio que nós precisamos entender para discernir este tempo. E o tema desta mensagem, desta palavra, desta reflexão é exatamente esse: discernindo o tempo. Então nós estamos discernindo o tempo da realidade que nós estamos vivendo. Mas o segundo ponto que eu quero enfatizar para a minha vida, para a sua vida, para a vida daqueles que nos ouvem e nos acompanham, que este tempo é um tempo de aproveitar novas oportunidades. Esse tempo é um tempo de crise, mas é um tempo de nós nos reinventarmos como igreja, como pessoas. É um tempo para aproveitarmos a oportunidade. Veja comigo o que diz o versículo 19. Diz o seguinte o texto: chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia,
anunciando a mensagem apenas aos judeus. Queridos irmãos, esta igreja, elas estavam em Jerusalém. E com a dispersão, eles aproveitaram o tempo e se reinventaram. Eles aproveitaram uma oportunidade. E neste momento, mesmo com mudanças as mais difíceis, elas nos oferecem oportunidades. E a oportunidade que nós vemos aqui como igreja é uma oportunidade de anunciar o Evangelho. Este povo, ele foi perseguido, mas eles não discerniram o tempo, a realidade do momento que estavam vivendo. Mas eles aproveitaram a oportunidade para pregar o Evangelho. É um tempo que o Senhor tem dado-nos como igreja para anunciarmos a palavra de Deus. Queridos irmãos, eu vou dar um exemplo pessoal que aconteceu esta semana comigo. Aqueles que me conhecem sabem que por algum tempo eu fui atleta profissional de futebol. E eu cheguei aqui em Luxemburgo e no meu último ano como jogador, chegou na equipe um outro jogador e nós convivemos algum tempo como colegas. E eu pude testemunhar sem falar da minha vida para ele. No ano seguinte, eu passei a ser o treinador adjunto daquela equipe. E esse rapaz, ele continuou na equipe. Passado um ano ainda, eu passei a ser treinador dele. E eu nunca tinha tido a oportunidade de falar explicitamente da minha fé para ele. E esta semana, em virtude desta mudança, nós tivemos que trabalhar juntos. Eu fui iniciar um novo trabalho e nós tivemos que trabalhar juntos das 9 horas da tarde, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Nós nunca tínhamos passado tempo juntos, mas esse tempo veio por causa da mudança do trabalho. E ele vê, eu não sei de que forma, ele me acompanha. E ele me fez uma pergunta. Ele é francês, ele me fez uma pergunta. Oséias, você agora é pastor? E eu disse sim. E ali, com uma pergunta, uma oportunidade, eu tive o tempo para pregar o Evangelho para ele. De 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Até na sede da nossa igreja eu o levei. E eu falei da palavra de Deus, ensinei a ele como se lê a palavra de Deus, mostrei a ele aplicativos que ele pode ler a palavra. E quando terminou o trabalho, quando nós fomos embora, ele me agradeceu pela oportunidade que ele teve de ouvir do Evangelho. Queridos irmãos, esse tempo é tempo difícil, mas é tempo de aproveitar oportunidades para anunciar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus. Mas é também uma oportunidade, talvez, para você se reinventar na sua vida profissional, na sua vida educacional. Talvez já seja o tempo que você está confinado, você está em isolamento social, um tempo que você vai ler mais, um tempo onde você vai se dedicar mais ao Senhor, um tempo onde você vai se dedicar mais à sua família, um tempo onde você vai se dedicar mais ao seu trabalho, um tempo onde você vai se dedicar mais aos seus filhos, um tempo onde você vai se dedicar mais às suas amizades. Queridos irmãos, é tempo de crise, mas é tempo de aproveitar as oportunidades. Aproveite a oportunidade que o Senhor está dando a mim e a você para nos desenvolvermos como cristãos, para desenvolvermos como pessoas, para nos desenvolvermos como pai, como mãe, como filho melhor. Aproveite as oportunidades. Discernir o tempo é tempo de aproveitar as oportunidades. E falando nisso, eu quero apresentar a você, neste momento, um terceiro tópico que nós vemos dentro deste texto. Eu quero ler com você o versículo 20. Diz o seguinte: alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor. Queridos irmãos, fazendo uma ponte do segundo tópico que eu apresentei a você, tempo de aproveitar as oportunidades,
mas discernir o tempo também é tempo de sairmos da inércia e do comodismo. A palavra de Deus nos diz que por causa da perseguição, esse povo ele foi disperso. E o texto vai nos dizer no versículo 19, que alguns eles entraram na Fenícia, no Simpre e Antioquia, e eles anunciaram a mensagem apenas aos judeus. E o Senhor Jesus tinha falado para eles: vocês vão levar o evangelho em Jerusalém, Samaria, Judeia e aos confins da terra. Todos os povos, todas as línguas e todas as tribos. Mas este povo, como muitos de nós, estavam acomodados. E o tempo de crise, o tempo de discernir o tempo, nos leva a perceber que nós precisamos muitas vezes mudar as nossas atitudes. E a palavra de Deus nos diz então que alguns deles, alguns entre muitos, eles tomaram uma iniciativa. Eles saíram do conforto, eles saíram do comodismo. Provavelmente, alguns anos se passaram até que eles tomaram essa atitude. Mas a palavra de Deus nos diz que eles tomaram uma ação intencional. Eles tomaram uma decisão. Porque o texto vai nos dizer o seguinte: eles foram a Antioquia. Ninguém os impeliu a ir até lá. Eles decidiram sair da inércia. Eles decidiram tomar uma decisão. Talvez nós precisamos sair do comodismo, de algo que Deus tem te chamado para você fazer, de alguém que você precisa levar a palavra de Deus, mas você está acomodado, achando que a missão é do pastor, é do evangelista, é do diácono. Não, a missão é minha e a missão é sua. A palavra de Deus nos diz então que esses homens, eles tomaram uma decisão de sair da inércia. Mas quem eram esses homens? A Bíblia não vai dizer nem os nomes deles. A Bíblia vai nos dizer que eram cipriotas e sirineus. Provavelmente eles eram judeus eles eram convertidos ao judaísmo, certamente de outras nacionalidades. Os sirineus é no norte da África, mas a palavra de Deus não diz quem eram. Sabe por quê, meus irmãos? Eles eram homens e mulheres comuns, como eu e como você. E o Senhor nos chama para mudar a realidade de muitas pessoas que estão ao nosso redor. Então nós precisamos discernir o tempo da realidade que nós estamos vivendo. Nós precisamos discernir o tempo das oportunidades que o Senhor está nos dando. Mas nós precisamos discernir o tempo e sair da inércia. Faça aquilo que o Senhor tem te chamado para fazer. Queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz em Atos capítulo 10, versículo 34, que o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. E eu quero ler esse texto para você. Atos capítulo 10, versículo 34. A palavra de Deus nos diz o seguinte: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e o faz o que é justo. Mas vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Queridos irmãos, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele se agrada de todo aquele que teme ao Senhor. E o Senhor quer usar a mim e a você nesse tempo para mudar situações de pessoas que estão sofrendo. Alguns sofrendo com fome, outros sofrendo com necessidades espirituais, com necessidades emocionais, com enfermidades. E o Senhor está à espera que eu e você e a igreja do Senhor, nós saiamos da inércia, nós saiamos do comodismo e que nós tomemos uma ação intencional, uma decisão de ir e de levar o Evangelho do Senhor Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Mas eu quero ainda compartilhar
um outro tema importante, um outro ponto importante, que nós precisamos discernir nesse tempo. Este tempo é tempo de discernir a presença de Deus. Este tempo é tempo de discernir a presença de Deus. Queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz que o Senhor, Ele criou todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Governa todas as coisas com a sua potente mão. O nosso Deus é um Deus, numa linguagem teológica, transcendente. Isso significa que o Senhor, Ele está além da criação. Mas a palavra de Deus nos diz que esse mesmo Deus, Ele é um Deus imanente, que Ele está com o seu povo, Ele está com a sua igreja, Ele está presente. E nós precisamos discernir esse tempo, que Deus está presente, governando todas as coisas, a história, a minha vida e a sua vida. E como nós vemos isso? Nós precisamos voltar ao contexto. Esse povo, eles estavam passando por momentos difíceis, eles estavam sendo perseguidos, alguns estavam sendo mortos, mas Deus não estava distante deles. O Senhor estava com eles, e nós vemos isso no versículo 21, quando a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: a mão do Senhor estava com eles. E a mão do Senhor, nós precisamos entender que esta é uma linguagem, uma metáfora, uma linguagem figurada, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor é Espírito. É uma linguagem antropomórfica que coloca a Deus formas humanas, mas era a própria presença de Deus. Quando a Bíblia diz que a mão do Senhor estava com eles, significa que o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, estava com eles. Assim como está no meu interior, no meu coração neste momento, como está em todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus, como Ele está na sua casa neste momento com a sua família. A manifestação do Senhor, ela se faz presente quando nós invocamos o seu nome. E mesmo em tempos difíceis, nós precisamos discernir a presença de Deus. Deus está com você neste exato momento. E eu quero ler um texto com você, que este texto é um dos textos mais conhecidos, se não o mais conhecido, da palavra de Deus, juntamente com João 3,16. Eu quero ler com você, para que você discirna o tempo e a presença de Deus com o homem, com a humanidade neste momento. Salmos 23. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz o seguinte: guarde esta palavra no seu coração. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia na minha vereda da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Queridos irmãos, o Senhor está comigo, o Senhor está com você. Discirna a boa mão de Deus. É tempo de discernir a presença de Deus. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso Senhor. E ainda que andemos pelo vale de trevas e de morte, o Senhor é conosco. Nós estamos vivendo a realidade desse tempo, mas Deus não se afastou. Busque a Deus, invoque o seu nome, porque a palavra de Deus nos diz: busque ao Senhor enquanto Ele está perto, e Ele será achado de vós, diz o Senhor. Deus é com você na sua casa, Deus é com a sua família, mesmo em momentos de lutas, o Senhor é presente.
E este povo, ele nos ensina isso mesmo em perseguições. Agora, queridos irmãos, mas nesse tempo, é tempo também para uma grande colheita. Olha o que diz o texto, que nós acabamos de ler, o verso 21. A mão do Senhor estavam com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Queridos irmãos, o tempo que estamos vivendo, tempos de dias difíceis, mas é tempo de uma grande colheita na terra. É tempo de grande salvação. É tempo da nossa família entregar a sua vida a Jesus. É tempo de nossos familiares serem salvos, de nossos amigos, de nossos irmãos. Sabe por quê, meus irmãos? Neste momento nós temos a segurança da presença de Deus. Mas tem pessoas que estão gemendo e chorando. Mas a palavra do Senhor nos diz que os campos estão prontos para a colheita. Eu quero ler um texto com os irmãos da palavra de Deus em João, no capítulo 4, no versículo 35. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele entrou em Samaria, porque era preciso passar por lá, porque o Senhor Jesus queria levar a salvação àquele povo. E ele teve um tempo de diálogo com uma mulher que a Bíblia nos diz que era uma mulher samaritana. E os discípulos, eles tinham ido à cidade comprar coisa para comer. E quando eles voltam, o Senhor Jesus diz, eu tenho uma comida melhor para comer. E o Senhor então começa um diálogo. E eles falam o seguinte para os discípulos, e essa palavra é para mim e para você nesta noite. João capítulo 4, versículo 35. Vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá a colheita? Jesus faz uma pergunta. E eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Queridos irmãos, os dias difíceis que estamos vivendo é um tempo de grande colheita na face da terra. Mas nós precisamos discernir esse tempo. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Meus irmãos, o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 9, versículo 35, a palavra de Deus nos diz que ele estava no monte e veio uma grande multidão em sua direção. E ele levantou os olhos e teve compaixão daquele povo, porque a palavra de Deus nos diz, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Eles eram como aflitos. E o Senhor Jesus diz, rogai ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a seara. Esse tempo, meus irmãos, é um tempo de colheita. Queridos irmãos, nós somos mais de 7 bilhões de pessoas na terra. E quando nós olhamos, tiramos os nossos olhos, nós levantamos nossos olhos, além do coronavírus, nós vemos milhões, bilhões de pessoas morrendo de fome, morrendo de outras enfermidades, bilhões de pessoas. Queridos, eu tive o privilégio de viver na Índia durante algum tempo. E são mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Pessoas paupérrimas, que além da pobreza, nesse momento estão perdidas sem Cristo no mundo. Eu vi uma imagem esta semana de pessoas multidões de pessoas sendo colocadas no chão com jatos de águas e detergente lavando aquelas pessoas com medo. É tempo de uma grande colheita e nós precisamos abrir os nossos olhos como igreja e nós precisamos rogar ao Senhor da seara que mande trabalhador para a seara. Queridos irmãos, discirna o tempo que nós estamos vivendo. É tempo de salvação. Mas, queridos irmãos, eu ainda tenho um ponto importantíssimo para as nossas vidas nesta noite. Nós precisamos discernir o tempo, queridos, e é tempo de permanecer firme na fé. É tempo de permanecer firme na fé. Queridos,
Nós não queremos trazer uma visão apocalíptica nem escatológica para esse tempo de desespero, mas nós sabemos que algumas coisas irão acontecer e o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Nós não podemos dizer que será hoje, amanhã, daqui 1 ano, 10 anos, nós não sabemos o tempo. Mas a verdade é que nós estamos vendo os sinais acontecerem na face da terra. Mas o Senhor Jesus, Ele fez uma advertência aos seus discípulos. E Ele diz o seguinte: quando o Filho do Homem voltar, achará Ele fé na terra? É momento de permanecermos firmes na fé. São tempos difíceis, mas é momento de fortalecer a nossa fé e a nossa esperança. Mesmo sendo afligidos, perseguidos, esses cristãos, eles nos ensinam que nós precisamos batalhar pela nossa fé. Porque a palavra de Deus nos diz que com o avançar dos tempos, iria haver apostasia na terra. E apostasia são aqueles que creem no Senhor Jesus e voltam-se as costas para Ele. Por isso é momento de discernirmos o tempo e permanecermos firmes na fé. Olha o que diz o texto no versículo 23. Eu vou ler a partir do verso 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando, e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Queridos irmãos, é tempo de permanecermos firmes na fé. Queridos, neste momento, cristãos do mundo todo, da própria China, que há 1 ou 2 anos estavam destruindo os templos, estão perseguindo cristãos. Na Nigéria, Coreia do Norte, Sudão, os países da África Oriental, países como Afeganistão, Irã, Paquistão, estão perseguindo e matando cristãos. Mas esses mesmos irmãos, como estes de Antioquia, permaneceram firmes na fé. É tempo de discernirmos, é o momento de discernirmos o tempo e permanecermos firmes na fé. É tempo de buscarmos ao Senhor, nos comprometer com Ele, com a sua palavra e com a sua igreja. Talvez você esteja acompanhando este culto, está ouvindo esta mensagem, mas não tem permanecido firme na palavra, não tem permanecido firme na fé. É tempo de comprometer-se com o Senhor. Comprometer-se é assumir compromisso, é dar sua palavra de garantia, é assumir a sua responsabilidade como cristão. É tempo de comprometer-se diante da igreja. É tempo de comprometer-se diante do mundo. É tempo de comprometer-se com a palavra do Senhor. Sabe por quê, queridos irmãos? O Senhor Jesus, Ele nos traz uma advertência. Em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, a palavra de Deus nos diz o seguinte: palavras do Senhor Jesus: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Queridos irmãos, é tempo de nós olharmos para a nossa vida e avaliarmos se estamos firmes na fé, se estamos comprometidos com o Senhor, se nós estamos comprometidos com a sua palavra, se nós estamos comprometidos com o corpo de Cristo. Se você é um cristão, você precisa se comprometer com a igreja do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que nós somos membros do corpo e você é importante no corpo. E Barnabé chega em Antioquia, ele traz essa advertência. Queridos irmãos, é tempo de se envolver.
A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que alguns homens, eles estavam deixando a congregação. Queridos, lugar de cristão, lugar de servo de Deus, é firme na fé e unidos ao corpo. Olha o que diz o versículo que eu acabei de ler, Atos 11, versículo 21 em diante. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias deste fato chegaram ao ouvido da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. E outra versão vai dizer que muitas pessoas foram unidas ao Senhor. Queridos irmãos, é tempo de se comprometer com o Senhor. É tempo de permanecer firme na palavra. Mas agora, eu tenho uma palavra para você que está me ouvindo nesta noite. E você nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Ou talvez você seja um amigo do Evangelho. Você ouve a palavra, mas você não se decidiu por ele. Queridos irmãos, nós precisamos discernir o tempo. E hoje é tempo de mudança de vida. Nós precisamos mudar de vida. Como nós estamos vivendo? Olha o que diz o texto. Atos capítulo 11, versículo 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Queridos, é tempo de mudar de vida. É tempo de crer. É tempo de se arrepender. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que eles creram e se converteram. Você precisa crer no Evangelho para ser salvo, mas você precisa mudar de vida. Olha o que diz Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E o versículo 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É tempo de mudar de vida. É tempo de crer. É tempo de confessar. É tempo de se arrepender para ser salvo. Mas pastor, salvo de quê? Salvo da condenação eterna. Deus ama a minha vida. Deus ama a sua vida. E não há nada que façamos que vai aumentar ou diminuir o seu amor. Mas o mesmo Deus que está presente na nossa vida, a palavra de Deus vai nos dizer que nós precisamos entender a bondade e a severidade de Deus. Nós precisamos entender a santidade e a justiça de Deus. E Deus é justo. O Senhor é justo. E por Ele ser santo, Ele opera a sua justiça. Mas a palavra de Deus, em João capítulo 3, a partir do versículo 16, vai dizer o seguinte: palavras do Senhor Jesus. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para que fosse salvo por meio dele. Senhor, queridos irmãos, é tempo de mudar de vida, é tempo de se arrepender, é tempo de crer, é tempo de confessar. Sabe por quê? Olha o que diz o versículo 18. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está
condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Queridos irmãos, Deus nos ama. Ele é Senhor do tempo e da história. Ele controla e sustenta o universo. E a sua palavra nos diz que Ele ama a todos. E a palavra também vai nos dizer que Ele deseja que todos sejam salvos e venha o conhecimento da verdade. Mas a salvação veio a nós. Pela graça somos salvos, por meio da fé. Não vem de nós mesmos para que ninguém se glorifique a si mesmo, mas é tempo de aceitar a Jesus Cristo no nosso coração como eterno Senhor e Salvador. É tempo de mudança de vida. Você deseja ser salvo desta vida? Hoje é o tempo. É tempo de voltar-se para Deus. Não endureça o seu coração. Talvez você não morra, eu oro por isso, para que você não seja afetado com o coronavírus. Mas a verdade é que todos nós passaremos desta vida para a vida eterna. E nós podemos, segundo a nossa decisão, crer e ser salvo, ou não crer e ser condenado. Talvez você morra com 80 anos, 90 anos, 100, 110, mas um dia nós iremos passar desta vida. Mas o Senhor deseja que nós passemos desta vida para a vida eterna. E hoje é o tempo de mudar de vida. Hoje é o tempo de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Queridos irmãos, neste momento, nós vamos orar. E eu peço a você que nos acompanha, que abaixe a sua cabeça e que ore. E você, se não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você pode fazer nesse exato momento. É tempo de discernir entre a vida e a morte. É o tempo de se entregar ao Senhor Jesus. Nesta noite, é tempo de você firmar-se na fé e colocar a sua vida ao Senhor. Esta noite é tempo de você que estava afastado da comunhão com o Senhor, voltar para os braços do Pai. Nesta noite é tempo de você que crê no Senhor Jesus, mas não está em comunhão com o corpo de Cristo. É momento de você voltar-se para a comunhão com seus irmãos. Nesta noite é tempo de você reavaliar a sua vida, se arrepender dos seus pecados, confessar ao Senhor Jesus e deixá-los, abandoná-lo e receber perdão. É hoje. Hoje é tempo de mudança de vida. Eu vou orar com você e depois nós vamos concluir ainda esta mensagem. Mas na sua casa, no lugar onde você está, feche os seus olhos. Você está com a sua família, com pessoas que te amam, e faça essa oração de reencontro com o Senhor, de entregar a sua vida a Jesus, ou crer nele como o único, eterno e suficiente Salvador. Se você crê em Jesus como Filho de Deus, encarnado, morto na cruz do Calvário sem pecado, que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e vive e reina para todo sempre, a sua vida nunca mais será a mesma. Você será aceito e adotado na família de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento, estou diante de uma câmera de telemóvel, mas a sua palavra, Senhor Deus, ela é vida. Pessoas estão ouvindo esta mensagem nesta noite, ou vão ouvir depois. Que eles possam, Senhor Deus, discernir o tempo de firmar-se na fé, discernir o tempo de voltar-se para os teus braços, de voltar para a comunhão com o Senhor. Por isso, o Senhor que sonda e conhece os corações, nesta noite, que o Senhor encontre corações quebrantados diante do Senhor. Mas que nesta hora também o Senhor encontre
corações desejosos de ser salvo da condenação e receber nas suas casas, juntos da sua família, a adoção como filhos, o novo nascimento pela fé no Filho de Deus. Pai, abençoe aqueles que ouvem esta palavra. E agora, se você quer fazer esta oração de entrega, ore comigo no seu espírito nesta hora. Senhor Deus e Pai eterno, eu ouvi esta mensagem e o Teu Espírito Santo falou ao meu coração. E eu quero, a partir de hoje, entregar a minha vida ao Senhor Jesus como meu único, eterno e suficiente Salvador. Entre na minha vida, mude a minha história, me dê a sua paz, a sua alegria e a vida eterna. Eu oro em nome de Jesus. E querido irmão e amigo, se você fez esta oração de entrega, comunique esta decisão à pessoa mais próxima de você. Talvez seja o seu esposo, ou a sua esposa, o seu filho, o seu amigo. Diga para ele: eu recebi hoje o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E se você também deseja consertar a sua vida com o Senhor Jesus, tome esta mesma decisão. E se você quiser, você pode manifestar a sua decisão para que toda a igreja saiba, mandando uma mensagem para este link. Nós vamos nos glorificar com a sua vida. Ou você também pode mandar uma mensagem privada para mim. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Queridos irmãos, a conclusão desta mensagem: discernir o tempo. É tempo de enfrentar a realidade. Discernir o tempo. É tempo de aproveitar as oportunidades. Discernir o tempo. É tempo de sair da inércia e do comodismo. Discernir o tempo é discernir a presença de Deus. Discernir o tempo é discernir que é tempo de uma grande colheita. Discernir o tempo é tempo de permanecer firme na fé. E discernir o tempo é discernir que é tempo de mudança de vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Queridos irmãos, neste momento, eu peço que você permaneça online. Eu preciso fazer 3 avisos para você. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O primeiro aviso, queridos irmãos, antes de fazer o aviso, eu quero fazer um agradecimento. Porque muitos irmãos têm entendido o tempo que estamos vivendo e a realidade que estamos passando. E muitos irmãos têm ofertado, têm dizimado, cumprido o seu compromisso com o Senhor e ofertado e dizimado para que o nome do Senhor Jesus, esta obra, ela continue a avançar. Nós estamos num mês missionário. É um mês de fazer coisas novas, fazer esforços. Então eu quero te convidar para que você continue sendo ofertante, um dizimista fiel na casa do Senhor, de uma nova maneira, através de uma transferência bancária, através do DigiCash, através do PayPal, ou da maneira que você deseja fazer. Queridos, a conta da igreja, ela estará disponível, ela está disponível no site, mas estará disponível daqui a pouco também, será postada online para que você faça a sua oferta, você contribua com o seu dízimo, para que a obra do Senhor permaneça. Nós não sabemos quando poderemos estar juntos novamente, cultuando ao Senhor, não é? Eu dei orientação para que os irmãos que desejassem, no início, nós não sabíamos como iríamos proceder, que guardasse o seu dízimo e a sua oferta para entregar no gasofilácio, mas nós precisamos discernir o tempo da realidade. Por isso, contribua com o seu dízimo, com a sua oferta, para que nossos compromissos como igreja, nós temos um local de culto que precisamos manter em dia, nós temos contas a pagar, nós temos a obra missionária a sustentar. Por isso, assuma o seu compromisso de ser fiel ao Senhor.
Depois eu vou orar pela sua vida, para que o Senhor te faça prosperar. O segundo aviso que eu quero trazer aos irmãos é lembrar aos irmãos que esta semana nós entraremos na semana da paixão de Jesus, a semana da Páscoa. Então eu quero comunicar aos irmãos que a partir de amanhã, nós estaremos todos os dias às 7h30 da noite, em um momento como este online, e nós iremos fazer a leitura da Bíblia. E eu irei ainda hoje ou amanhã dizer aos irmãos como é que nós vamos fazer a leitura dos últimos dias de Jesus na terra, a partir do domingo. Então nós vamos ler, como exemplo, a partir de amanhã, que na última semana do Senhor Jesus, ele veio de viagem até Betânia, e depois o que aconteceu. Então nós vamos ler os textos que acompanham a vida do Senhor Jesus no domingo anterior à sua morte. Nós vamos ler os textos que falam referência, aquilo que o Senhor Jesus fez na segunda-feira. Então eu irei postar os textos, nós iremos ler os textos, mas iremos ler também aqui juntos, durante toda a semana, até o domingo. E eu quero então trazer aqui um aviso aos irmãos, que no próximo domingo, e eu já tinha conversado com alguns irmãos, que a nossa ceia, a ceia do Senhor, ela se iria realizar no sábado anterior ao domingo de Páscoa. Então, queridos irmãos, no próximo domingo nós estaremos juntos todos os dias, durante as 7h30, fazendo a leitura bíblica, mas na terça e na quinta terá uma palavra especial, no sábado nós temos o culto, mas no domingo, às 11 horas da manhã, nós teremos uma celebração especial. E de uma maneira especial que eu irei ainda comunicar à igreja, durante esse tempo, nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Mas então nós vamos ler todos os dias, durante a semana, a vida de Jesus, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. A palavra de Deus diz que no sábado ele estava sepultado, nós não vamos ler, nós estaremos no culto online. E no domingo, às 11 horas da manhã, para os membros da igreja, nós teremos então uma celebração especial. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, mas eu irei comunicar aos irmãos posteriormente como iremos fazer. Amém, queridos irmãos? Então eu queria trazer esses 2 avisos. E agora também eu quero fazer algo especial. Queridos irmãos, eu recebi, e eu estou falando para os nossos irmãos brasileiros nesse momento, nós sabemos que os irmãos brasileiros, eles estarão a partir de amanhã fazendo um clamor pela nação do Brasil. E alguns irmãos me mandaram mensagem, me mandaram postagens com esse respeito. Mas eu quero dizer o seguinte aos irmãos: nós somos uma parte da igreja, nós somos brasileiros. Eu sou brasileiro, outros irmãos também são brasileiros. Eu tenho a nacionalidade brasileira. Mas na nossa igreja, nosso convívio, nós temos irmãos de outras nacionalidades. Nós temos irmãos iranianos, nós temos irmãos cabo-verdianos, nós temos irmãos que são luxemburgueses, nós temos irmãos que congregam conosco de outras nacionalidades. Então não seria justo nós que estamos em Luxemburgo levantarmos um clamor pelo Brasil. Então eu quero fazer um desafio a você, porque a palavra de Deus nos diz em Jeremias capítulo 29, se eu não estou enganado, o Senhor Jesus, quando levou o povo, deportou ao povo para a Babilônia, o Senhor mandou que eles orassem pela nação que eles iam, pela terra onde eles estavam. Então nós estamos em Luxemburgo, seja você brasileiro, português, cabo-verdiano, ou qual seja a sua nacionalidade, para abençoar esta terra, para abençoar esta nação. Você pode orar pelo seu país, você pode orar pelo Brasil, eu oro pelo Brasil, mas nós devemos fazer um jejum, nós devemos orar e clamar por Luxemburgo, porque foi este lugar que o Senhor nos trouxe. Então durante toda a semana, se você quiser
orar por esta nação. Ore por esta nação, para que ela seja sarada, para os governantes desta nação. Ore pela paz da cidade, do país aonde você está. E eu peço que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Portugal, que Deus abençoe Luxemburgo, que Deus abençoe todos os governantes, porque nós estamos orando por todas as nações da terra. Mas eu queria que você entendesse, não é, a posição do pastor, porque Deus nos plantou nesta nação com um propósito de ganhar esta nação para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, então eu espero vocês amanhã às 7h30. Eu vou preparar ainda um flyer com os textos que nós leremos, como nós faremos, né? E eu quero dizer que o culto da celebração do próximo domingo são para aqueles que são membros da Igreja Batista Missionária em Luxemburgo, ou aqueles que são membros de outras igrejas, alguns irmãos, né? Mas que estão congregando conosco, são batizados, foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus, congregam conosco, ainda não são membros da igreja, mas são parte do corpo de Jesus. Então a ceia também será para você. Mas essa celebração será feita em um culto íntimo, em um culto privado, o qual vou tratar ainda amanhã com a liderança da igreja e depois será divulgado para aqueles que irão participar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo, por esta noite maravilhosa e gloriosa de louvor e de adoração e de celebração ao seu nome. Obrigado, Senhor Deus, porque nós tivemos o privilégio de receber a sua palavra, discernir o tempo que estamos vivendo, mas reconhecer, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor é conosco e o Senhor é o Deus que transforma, Senhor Deus, tempos difíceis em bênção. Pai, abençoe os dizimistas, ofertantes e os colaboradores desta igreja. Que o Senhor os faça prosperar para a glória do teu nome. E nós oramos, Pai, ó Senhor, e clamamos que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco e com a igreja do Senhor na face da terra, não só agora, mas para sempre. Amém e graças a Deus. Amanhã e durante esta semana, ligue para 2 ou 3 irmãos, fale com ele e ore pela vida dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.